Olá! Hoje nós vamos aprender sobre autovalores e autovetores. Nós vimos na última aula sobre operadores lineares e autovalores e autovetores são conceitos associados a operadores lineares. Então, seja T um operador linear sobre o espaço vetorial V, um vetor V desse espaço vetorial, que não seja o vetor nulo, é chamado um autovetor do operador linear T, se existe um número real lambda, tal que essa equação é satisfeita. Então, a transformação do vetor V é igual a lambda vezes V. E esse número real lambda é chamado de autovalor do operador linear T associado ao autovetor V. Então, só para a gente entender o que significa tudo isso, então nós temos um operador linear T, que age sobre o espaço vetorial V, então ele pega todos os vetores desse espaço V e associa a vetores desse mesmo espaço, satisfazendo aquelas duas regras de linearidade, que a transformação da soma de vetores é igual à soma da transformação dos vetores, das transformações dos vetores, e que a transformação de um múltiplo de um vetor é o múltiplo da transformação do vetor. Então, um operador linear satisfaz essas duas propriedades. Ele pode ser aplicado a qualquer vetor do espaço vetorial sobre o qual está definido. Isso que significa dizer que o espaço vetorial V é o domínio desse operador. Em geral, o que acontece? A gente atua com o operador linear T sobre um vetor qualquer e o resultado é um outro vetor, em geral, desse mesmo espaço. Por exemplo, vamos pensar esse operador aqui, que é um operador simples, que a gente consegue visualizar de maneira mais fácil. É um operador linear sobre o espaço R2, dado por essa regra aqui. Transformação de xy é igual a 4x mais 5y, 2x mais y. O que isso significa? Por exemplo, se nós atuarmos com esse operador no vetor 1, 0, pega essa regra aqui, troca x por 1, troca y por 0, e encontramos o seguinte: 5 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 2 vezes 1 é 2, mais 0 é 2. Então, dado o vetor 1, 0, esse operador associa ao vetor 4, 2. Vamos ver como é que é isso. Então, vetor 0 e o vetor 4, 2. Vou desenhar os vetores aqui. Valor 1, 0. Esse aqui por azul também, mas por pontilhado, que é o vetor transformado, vetor 4, 2. Assim, dado o vetor 1, 0, que é esse aqui, ele associa o vetor 4, 2. Em princípio, esse vetor aqui não tem nada, o vetor 1, 0 não tem nada a ver com o vetor 4, 2, exceto que o 4, 2 é o resultado da ação desse operador aqui sobre o vetor 1, 0. Então, o operador linear pega um vetor e associa um vetor do mesmo espaço, é isso que ele faz. A relação entre eles só é dada pelo próprio operador. Agora, se o vetor V for um autovetor desse operador linear T, uma coisa peculiar acontece. Então, para este operador aqui, os autovetores estão escritos aqui. Vamos ver o que acontece se a gente aplicar esse operador T, esse mesmo operador T, nesse vetor V1 aqui.
tirar a regra aqui. Informação. O vetor V1. Transformação do vetor V1 é igual a transformação desse vetor aqui, 5, 2. Pela regra aqui de cima, né, pela regra que define o operador T, transformação de xy é 4x mais 5y, 2x mais y. No caso aqui, x vale 5, y vale 2, então x vale 5, y vale 2. Vamos ver o que acontece. 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 2 é 10, 2 vezes 5 é 10, 2 continua 2, né? 20 mais 10 é 30, 10 mais 2 é 12. Deu esse vetor, a transformação do vetor 5, 2 deu o vetor 30, 12. Vamos ver onde estão esses vetores e depois vamos ver o que está acontecendo aqui. Vetor, deixa eu apagar esses daqui por hora. Deixar este. Ponto 5, 2. 30, 12. Está bem longe. Então, o primeiro vetor, o 5, 2, é esse daqui. Eu já mudo as cores dele, o segundo esse daqui. Já mudo as cores dele para ficar mais fácil da gente visualizar. Cor azul. Não sei porque ele não ficou azul. Ah, não, ficou. Aqui esse menor. Aqui, 5, 2. Esse aqui é o vetor 5, 2. Deixa eu apagar o outro só para mostrar. Ele está aqui, ó, 5, 2. 5, 2, esse daqui. O outro, esse daqui, vamos mudar a cor dele também. Vamos pôr roxo. E deixar ele tracejado. Vai aparecer aqui o valor dele também. Ó, então, 5, 2 é esse vetor em azul, 30, 12 é esse vetor pontilhado em roxo. O que esses dois vetores têm em comum? Vamos comparar com os que a gente tinha mostrado antes. Tirar esses daqui. Vou mudar a cor desse daqui para verde. Esse é o que a gente viu antes, ó, o vetor 1, 0, que se transformava no vetor 4, 2, sob a ação desse mesmo operador linear. Então, tá, que o vetor 1, 0 ele era elevado ao vetor 4, 2. Agora, nós temos o vetor 5, 2, que é esse daqui, e ele é elevado ao vetor 30, 12. O que o 30, 12 tem de comum com o 5, 2? Esses dois vetores são colineares, certo? Eles apontam na mesma reta. Vou até colocar a reta aqui. Reta. Então, esses dois vetores, eles pertencem a essa reta aqui. Opa, essa aqui não, eu pus sem querer. Essa segunda. Aí. Esses dois vetores pertencem a essa mesma reta. Então, a gente partiu de um vetor que estava nessa reta, a gente chegou num outro vetor que também está nessa reta. Deixar a reta, mudar a cor dela aqui. Aí. Então, os dois vetores pertencem a essa reta, tanto o vetor original
quanto o vetor resultado da aplicação do operador linear sobre o vetor original. Quando isso acontece, quando os vetores permanecem na mesma direção, a gente chama esse vetor de um autovetor desse operador, o vetor original. Esse vetor original aqui é um autovetor. A gente atua com o operador linear dele, a gente encontra um vetor que continua na mesma direção que ele estava. Tá? Ambos são colineares, pertencem à mesma reta. E assim, o quanto que esse vetor 3012 é maior do que esse vetor 52? Vamos ver. 30 pode ser escrito como 6 vezes 5, certo? E 12 pode ser escrito como 6 vezes 2. Pelas propriedades de multiplicação de vetores por escalares, um vetor dessa forma, que 6 vezes 5, 6 vezes 2, pode ser escrito como o número 6 vezes o vetor 5, 2. E o que é o vetor 5, 2? É o vetor que a gente começou. É esse daqui. Então, esse vetor 30, 12, ele é 6 vezes maior do que o vetor 5, 2. Então, o vetor 5, 2 é chamado autovetor do operador linear T, porque ele é um vetor. Esse auto vem dessa propriedade, que a transformação dele continua na mesma reta. E o número que a gente encontra aqui é dito autovalor. Valor porque é um valor, é um número, né? O autovalor. Então, esse vetor é dito autovetor. Esse número aqui, que aparece multiplicando esse vetor original, esse autovetor depois da transformação, é chamado de autovalor. Então, isso que é um... Se a gente pegar um outro vetor aqui, assim, quase qualquer outro, tem uns outros que não, mas assim, meio que qualquer outro que a gente pegue aqui, o resultado não vai ser colinear, como a gente viu, aqueles primeiros... Esses primeiros aqui, ó, o vetor original, ele estava aqui no eixo X. A transformação dele não está só no eixo X, né? Tem uma componente também no eixo Y, mas não pertence à mesma reta. Em geral, é isso que ocorre. Porém, em certos vetores especiais, acontece isso. A gente pega um vetor, transforma ele e encontra um múltiplo dele, ou seja, um vetor que está na mesma reta. Esses vetores são chamados de autovetores desse operador linear. E o número que aparece multiplicando esse vetor é chamado de autovalor desse operador linear. Tá? Esse operador linear T, em particular, aqui, ele possui um outro autovalor, além desses 6, ele possui mais um, que é o menos 1, mas depois que a gente vê o exemplo, como a gente calcula autovalores e autovetores, eu falo um pouco mais sobre ele. Então, novamente, autovalores e autovetores são quantidades associadas a operadores lineares, e elas são definidas, ambos, tanto o autovalor quanto o autovetor, são definidos por esta equação aqui. Transformação de V é igual a lambda vezes V. V é chamado autovetor do operador T, se satisfaz essa equação, e lambda é chamado autovalor, se satisfaz essa equação. Tem uma restrição, que o autovetor não pode ser o vetor nulo. Por quê? Porque senão, uma propriedade de operadores lineares, que decorre daquela propriedade semelhante de transformações lineares, é que a transformação do vetor nulo resulta no vetor nulo. Então, se V é o vetor nulo aqui, tem um operador linear, o resultado sempre vai ser um número vezes o vetor nulo. E mais, esse número aqui pode ser qualquer coisa. Então, não apenas, se nós permitíssemos que o autovetor pudesse ser o vetor nulo, não apenas o vetor nulo seria autovetor de todos os operadores lineares, como todos os números seriam autovalores de todos os operadores. Ou seja, não teria por que isso dá, tipo, quais são os autovalores desse operador? Todos, qualquer número real, todos são. Então, e isso funciona para todos os operadores. Então, isso não teria muita serventia. Por isso é excluído o vetor nulo. Então, se você encontra
um vetor que não seja vetor nulo, que você aplica um operador linear nele, encontra um múltiplo desse mesmo vetor, esse vetor é chamado de um autovetor do operador linear, e o número que aparece multiplicando, que é, ou seja, quantas vezes o vetor foi esticado, ou invertido, ou tal, é chamado autovalor desse operador linear. Como que nós determinamos os autovalores e os autovetores? Nós começamos por determinar os autovalores. Aqui eu comecei contando para vocês que esses dois vetores que eram autovetores, porque eu já tinha feito a conta antes. Como que a gente determina os autovalores e os autovetores? O primeiro passo é determinar os autovalores de um operador linear. Então, nós sabemos que um operador linear, fixado à base do espaço vetorial, ele é equivalente a uma matriz quadrada. Então, vamos pensar que a gente tem a matriz canônica desse operador. Não precisa ser a matriz canônica, pode ser a matriz de qualquer base, mas, por hora, para facilitar, vamos pensar que é matriz canônica. Então, esse A aqui é a matriz do operador linear T na base canônica. Então, se V é um autovetor e lambda é um autovalor desse operador, então vale o seguinte: essa matriz, atuando na matriz coluna do autovetor, é igual ao número lambda, o autovalor, que multiplica essa matriz do autovetor também, matriz coluna do autovetor. Lembrando que esta matriz aqui não é a matriz nula, por quê? Porque V, por ser autovetor, não pode ser o vetor nulo. Então, se V não é o vetor nulo, a matriz associada a ele não é a matriz nula. Nós podemos somar menos lambda vezes V a ambos os membros dessa equação e reescrever essa equação aqui na forma matriz A vezes matriz V menos lambda vezes a matriz V igual a matriz nula. Basicamente, você só passou esse termo para o primeiro membro, daí troca de sinal. Essencialmente isso. A gente pode pôr a matriz de V em evidência aqui. Fica matriz A, que é a matriz do operador T, menos lambda vezes a matriz de entidade, que multiplica a matriz coluna V igual a matriz coluna nula. Aqui aparece a identidade, a matriz de identidade, porque sem ela ficaria aqui a soma de uma matriz com um número, o que não tem sentido. Então, para a gente voltar para a equação aqui de cima, aqui tem que ter a matriz identidade. Agora, o que acontece se esta matriz aqui for inversível? Se essa matriz for inversível, nós podemos aplicar a inversa dela pela esquerda. O que vai acontecer? Vou fazer essa conta aqui rapidinho. O que vai acontecer? A gente multiplica um dos membros pela inversa dessa matriz toda aqui, isso aqui é uma matriz. Soma de matrizes é uma matriz. Aqui. Bom, se esta A menos lambda de identidade, a menos 1, é a inversa da matriz A menos lambda vezes identidade, então o resultado dessa parte aqui tem que ser a própria matriz de identidade. Isso que significa uma matriz inversa da outra, o produto delas é a identidade. No segundo membro, nós temos uma matriz, que é a inversa da matriz A menos lambda vezes a identidade, a menos 1, vezes matriz nula. Qualquer matriz vezes a matriz nula resulta na própria matriz nula. A matriz de identidade vezes V é o próprio V. Então, se essa matriz aqui possuir inversa, nós concluímos que o vetor é o vetor nulo. O que não pode ser, porque por hipótese, nós estabelecemos que o vetor não é o vetor nulo. Então, o único jeito disso não acontecer é se esta matriz aqui não possuir inversa. Então, essa matriz aqui, matriz do operador T, que estou chamando aqui de A menos lambda vezes identidade, por uma matriz que não possui inversa. Como vocês se lembram, a gente até mencionou na última aula, uma matriz não possuir inversa é equivalente a dizer que o determinante dessa matriz é igual a zero. Então, o determinante dessa matriz aqui, A menos lambda vezes identidade, tem que ser zero.
que vai acontecer aqui? A é uma matriz conhecida, identidade é uma matriz conhecida, lambda é a que a gente não conhece. Lambda são os autovalores do operador linear, que é descrito pela matriz A. Então, assim, a incógnita aqui é lambda. Se a gente está lidando num espaço vetorial de dimensão n, esta matriz aqui, ela tem n linhas e n colunas, porque ela é a matriz do operador T, e ela tem o mesmo número de linhas de colunas que a dimensão do espaço vetorial. Então, ela tem n linhas e n colunas. Para que essa operação seja definida, a matriz de identidade aqui também tem que ter n linhas e n colunas. Então, esse determinante aqui vai conter, com certeza, uma potência de lambda elevado a n. E vai ter, provavelmente, potências de lambda menores do que n também. Em resumo, este primeiro membro aqui vai ser um polinômio nessa variável lambda, um polinômio de que grau? N, sendo n a dimensão do espaço vetorial. E quando a gente iguala a zero, nós estamos buscando as raízes desse polinômio. Então, encontrar autovalores se resume a buscar raízes de polinômios. Essa equação é chamada equação característica da matriz A, também chamada de matriz secular. O polinômio em lambda que aparece ali são os autovalores de t, e ele é chamado polinômio característico. Para não ficar muito vago, vamos determinar os autovalores e os autovetores daquele mesmo operador que a gente viu como exemplo, esse daqui, que fez isso aqui, pegou 5,2, levando esse 30,12. Então, nós temos o operador linear sobre o R2, dado por transformação de xy igual a 4x mais 5y, 2x mais y. O primeiro passo é encontrar a matriz canônica desse operador T. Muito fácil, é só pegar esses números aqui, em cima de 4, 5, 2, 1. 4, 5, 2, 1. Então, essa é a matriz canônica. O que nós precisamos resolver? Precisamos resolver, não é o determinante dessa matriz aqui que tem que ser zero, é o determinante dessa matriz vezes lambda vezes identidade. Então, vamos só ver aqui por extenso. Determinante disso aqui. A, essa matriz aqui. A identidade, ela é isso aqui, 1, 0, 0, 1. Tá? Quando a gente pega essa matriz aqui, identidade, 1, 0, 0, 1, e multiplica por menos lambda, vai acontecer o seguinte. No lugar dos 1 aqui vai aparecer menos lambda. Então, fica determinante de 4, 5, 2, 1 mais menos lambda 0, 0, menos lambda. Somando essas duas matrizes, nós encontramos 4 menos lambda, 5, 2 e 1 menos lambda. O determinante dessa matriz aqui. O determinante dessa matriz, nós sabemos calcular. 4 menos lambda, que multiplica 1 menos lambda, menos 2 vezes 5. Então, abrindo isso aqui, vocês vão ver que isso aqui vai ser um polinômio em lambda. Vamos fazer devagar. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes menos lambda é menos 4 lambda. Menos lambda vezes 1 é menos lambda. E menos lambda vezes menos lambda é mais lambda ao quadrado. E aqui, menos 2 vezes 5 é menos 10. Então, juntando tudo aqui, o que vai acontecer? Vamos pôr esse lambda ao quadrado aqui no começo. Menos 4 lambda menos lambda é a mesma coisa que menos 5 lambda. E
mais 4 menos 10 é menos 6. Então, veja, isso aqui é um polinômio na variável lambda. Lambda quadrado, menos 5 lambda, menos 6. Então, isso aqui, nesse caso aqui, é um polinômio de segundo grau. Por quê? Porque a gente está sobre o R2. A dimensão do R2 é 2. Por isso que aparece lambda ao quadrado aqui. Se fosse no R3, teria um polinômio de grau 13, que seria lambda ao cubo, mais alguma coisa e tal. Se fosse um espaço de dimensão, sei lá, 37, ia ser lambda elevado a 37, ou um múltiplo disso. Ia ter um termo de lambda elevado a 37 e vários outros, com potências menores do que 37. A gente tem que resolver esse polinômio, quer dizer, resolver esse polinômio, como a gente sabe que esse determinante, que é o que a gente acabou de calcular aqui, tem que ser igual a zero, para que nós tenhamos altos valores, isso aqui tem que ser zero. Então, a gente tem que resolver este polinômio aqui. Igual a zero. Isso aqui, nesse caso, uma equação de segundo grau, sabe resolver. As soluções são 6 e menos 1. Deixa para vocês calcularem, e dá 6 e menos 1, as duas raízes desta equação aqui. Você pode verificar mentalmente até que 6, aqui fica 6 quadrado, é 36, menos 5 vezes 6, que é 30, menos 6, que é menos 36. Então, fica 36 menos 36 dá 0. Menos 1, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes menos 1 é mais 5. Daí 5 menos 6 dá menos 1. Como aqui tinha dado 1, 1 menos 1 também é 0. Então, 6 e menos 1 solucionam essa equação aqui. E são os únicos valores que resolvem essa equação. Como as raízes desse polinômio, que é o chamado polinômio característico, são os autovalores do operador t, significa que os números 6 e menos 1 são autovalores desse operador. Significa que vai ter vetores que você aplica o operador neles, vai mudar os vetores de maneira, segundo a regra lá, uma outra coisa que em princípio não tem nada a ver com o vetor original. Vai ter alguns vetores que se aplica neles e vai dar vetores simplesmente são 6 vezes maiores do que o original, e vai ter outros vetores que se aplica o operador neles e vai simplesmente trocar pelo negativo deles, vai inverter os vetores, que é esse valor com lambda igual a menos 1 aqui. Como que a gente determina os autovetores? Bom, tem dois, né? Tem os autovetores associados ao autovalor 6 e os autovetores associados ao autovalor menos 1. Vamos começar pelo 6. Então, se U é um autovetor de T, associado ao autovalor 6, ele satisfaz esta equação aqui. Vou mais uma informação aqui. Então, para que U seja autovetor do operador T, ele tem que satisfazer essa equação aqui. Então, é um vetor com duas componentes, que eu não conheço, vou chamar de AB. A única coisa que eu sei é que esse vetor não é um vetor nulo. Então, assim, não é que A não possa ser zero, ou que B não possa ser zero. Os dois não podem ser zero ao mesmo tempo. Pode ser que A seja zero, mas B daí tem que ser diferente de zero. Pode ser que B seja zero, mas daí A tem que ser diferente de zero. Pode ser que os dois sejam diferentes de zero. O que não pode ter é que os dois sejam iguais a zero ao mesmo tempo. Tá? Como eu não conheço, eu só sei que A é diferente de zero e B é diferente de zero simultaneamente. Então, o que eu faço? Eu substituo essa equação aqui. Aqui eu fiz da forma matricial, você pode fazer da forma matricial, mas fazer utilizando a regra aqui, que também funciona. Então, a regra está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pôr isso aí no vetor AB, e o resultado tem que ser 6 vezes AB. Por quê? É 6 vezes ele aqui. Só que pela regra,
nós temos isso aqui, ó. No lugar de x, chamamos de A, no lugar de y, chamamos de B. Então, basicamente, nós temos essa equação aqui, ó. 4A mais 5B, 2A mais B tem que ser igual a 6AB. Vou copiar aqui embaixo. Então, 4A mais 5B é igual a 2A mais... Não, 4A mais 5B, 2A mais B tem que ser igual a 6 vezes A mais B. Por propriedade de igualdade de vetores, a primeira componente desse vetor tem que ser igual à primeira componente desse vetor. A segunda componente desse vetor tem que ser igual à segunda componente desse vetor. Mas a gente não pode esquecer que tem esses 6 aqui, né? Vamos multiplicar cada um aqui para ficar mais fácil. 6, 6. A primeira componente desse vetor tem que ser igual à primeira componente desse vetor. Então, 4A mais 5B tem que ser igual a 6A. Tá essa equação aqui. 4A mais 5B igual a 6A. Segunda componente desse vetor tem que ser igual à segunda componente desse vetor. Então, 2A mais B é igual a 6B. 2A mais B é igual a 6B. Então, só reescrevi essa equação matricial como um sistema de duas equações. Aqui você pode resolver, é um sistema de duas equações e duas incógnitas. Para ficar mais fácil verem como de fato é um sistema de duas equações e duas incógnitas, a gente pode... Fica 6A, aqui fica igual a 0, menos 6B, igual a 0. 4A menos 6A fica menos 2A. 2A mais B menos 6B, menos 5B. Então, a gente cai em duas equações. Vocês notam que uma das equações é redundante, né? Se a gente multiplicar a segunda equação por menos 1, ela fica igual à primeira. Isso acontece por quê? Porque esse sistema de equações aqui vai ter infinitas soluções. Esse aqui, na verdade, vai ter infinitas soluções. Então, basicamente, toda vez que o número B for 2/5 do número A, ele vai satisfazer, desde que A seja diferente de zero. Então, o exemplo que a gente viu aqui é o vetor 5, 2. De fato, vocês notam que a segunda componente é 2/5 da primeira. Se a gente pegar 5 e multiplicar por 2/5, a gente encontra 2. Mas, na verdade, qualquer vetor não nulo dessa forma é um autovetor desse operador associado ao mesmo autovalor 6. Basicamente, deixa eu botar a reta aqui de novo. Qualquer vetor dessa reta aqui, à exceção do vetor nulo, é um autovetor desse operador associado ao mesmo autovalor 6. Ou seja, se pegar qualquer vetor dessa reta, o resultado vai ser, e aplicar o operador linear nele, o resultado vai ser 6 vezes esse vetor. Determinação do outro autovalor acontece de maneira análoga, só que em vez de a gente usar essa equação aqui, a gente usa o menos 1, porque o outro autovalor é menos 1. Então, transformação do vetor do autovetor V é igual a menos 1 vezes o autovetor V. Fazendo contas semelhantes ali, aqui fazer pela forma matricial, porque tanto faz, pode usar a regra ou forma matricial, porque existe equivalência entre operadores lineares e matrizes. Então, essa equação matricial aqui, isso aqui é a mesma coisa aqui. Na verdade, é a versão matricial desta equação aqui. Transformação de V é menos 1 vezes V. Se você representa isso matricialmente, fica a transformação de T, que a gente calculou agora há pouco, era 4, 5, 2, 1, vezes o vetor V, que aqui a gente está chamando de CD, para não confundir com AB, que era do outro autovetor, menos 1, que está aqui, menos, vezes o próprio vetor V, CD. Lembrando que esse vetor V, que tem componentes C e D, não pode ser o vetor nulo também. Então, faz essa conta aqui, 4, 5, 2, 1 vezes CD dá 4C mais 5D,
2C mais D, e isso tem que ser igual a menos C menos D. Então, de novo, a gente recai em duas equações, em duas incógnitas, 4C mais 5D igual a menos C, 2C mais D igual a menos D. Novamente, isso aqui vai... Uma das equações é redundante. Basta passar o menos C para o outro lado aqui, que vai ficar 5. Passo o menos D para o outro lado, aqui vai ficar 2. A gente dividir a primeira equação por 5 e dividir a segunda por 2, a gente encontra a mesma equação. C mais D igual a 0. Basicamente, isso só diz que as componentes têm que ter sinais contrários. Então, por isso que eu mencionei lá, quando eu falei do exemplo, ainda não fizemos as contas especificamente. Cadê? Que o outro autovetor era 1 menos 1. Porque qualquer vetor não nulo que tenha a segunda componente com sinal igual à primeira, mas com o sinal trocado, é um autovetor desse operador associado ao autovalor menos 1. De fato, essa conta eu não tinha feito antes, vamos fazer agora. Vamos pegar isso aqui e fazer com 1 menos 1. No lugar de x, a gente coloca 1. No lugar de y, a gente coloca menos 1. Só fazer essa conta aqui. 4 vezes 1 é 4, 5 vezes menos 1 é menos 5, 2 vezes 1 é 2, mais menos 1 é menos 1. 4 menos 5 é menos 1, 2 menos 1 é 1. Acontece que menos 1 pode ser escrito como menos 1 vezes 1, e 1 pode ser escrito como menos 1 vezes menos 1. Colocando esse menos 1 em evidência aqui pelas regras de multiplicação de vetores por escalares, nós temos que a transformação de 1 menos 1 é igual a menos 1 vezes 1 menos 1. Ou seja, se eu pegar o vetor... Deixa eu tirar esse daqui, pegar o vetor 1 menos 1. Aqui, 1 menos 1. Vetor menos 1. Fazer tudo aqui, depois eu apago. Laranja. Por laranja tracejado. Então, a gente pegar o vetor 1 menos 1, que é esse daqui, transformar pelo operador, ele acaba multiplicando por menos 1. Esse vetor aqui. Na verdade, isso funciona com qualquer vetor. Qualquer vetor dessa reta aqui. Qualquer vetor dessa reta aqui. Por exemplo, se a gente pegar um vetor, sei lá, menos 3, 3. Esse daqui, vamos marcar. Se o que eu falei é verdade, o que vai acontecer aí... deixa eu fazer uma outra cor aqui, vermelho. Vermelho ficou muito... Verde, verde ficou bom. Esse vetor menos 3, 3, o que vai acontecer com ele é que ele vai ser associado ao vetor 3 menos 3, que está aqui embaixo. Ainda nessa reta, mas simplesmente inverte o sentido dele.
Vamos só fazer as contas e ver se isso é verdade. O vetor menos 3, 3, né? Estou conferindo o vetor menos 3, 3. Então, x vale menos 3, y vale 3. X vale menos 3, y vale 3. 4 vezes menos 3 é menos 12. 5 vezes 3 é 15. 2 vezes menos 3 é menos 6. Mais 3 continua como está. Menos 12 mais 15. Mesma coisa que 15 menos 12, que é 3. Menos 6 mais 3. Menos 3. Então, 3 menos 3. É a mesma coisa que o vetor menos 1 vezes o vetor 3 menos 3. Então, 3 menos 3, simplesmente o vetor aqui. Os outros. Então, atua com o operador nesse vetor, encontra-se daqui. Então, todo vetor dessa reta aqui, se aplicar esse operador linear nele, ele vai simplesmente trocar de sinal, e todo... Cadê a outra reta? Aqui. Todo vetor dessa outra reta aqui, quando se aplica o operador linear nele, ele vai ser multiplicado por 6. Tanto para um lado quanto para o outro. Para aqui ele vai ser multiplicado por 6, se estiver aqui para baixo, ele vai ser multiplicado por 6 aqui para baixo. Então, para esse operador, os autovalores são 2, ou melhor, são 6 e menos 1. Os vetores dessa reta em, sei lá, amarelo, que cor que é essa aqui, eles são multiplicados por 6. O dessa reta aqui são multiplicados por menos 1, ou seja, só invertem o sentido. Os que não estão em nenhuma dessas retas são mapeados em outras coisas. Você pega um vetor daqui, vai para lá, daqui, vai para lá, não são múltiplos deles mesmos. Um último comentário é que eu defini aqui os autovalores como sendo números reais, mas isso é por simplicidade. Eles podem ser de qualquer corpo ser associado pelo espaço vetorial. Por exemplo, se está lidando com espaços vetoriais complexos, esse lambda pode ser um número complexo. Nas notas vocês vão encontrar lá também um exemplo em que você tem autovalores complexos. Então, por essa aula é isso. E nos vemos na próxima, na qual trataremos de diagonalização de operadores. Até mais, tudo de bom para vocês.